quero convidar você a manter sua Bíblia aberta aí na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler alguns outros textos também. E nós vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da identidade. A questão da identidade, a nossa identidade em Cristo. Identidade fala a respeito de quem eu sou. Quem eu sou. A identidade fala a respeito do quê? Quem eu sou. Quem eu sou. E a minha identidade, ela reflete a quem eu sirvo. A minha identidade reflete quem eu sirvo. O texto em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, ele começa assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Em seu amor, nos predestinou para sermos como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência, ou segundo a ação da sua bondade, da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção e o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. É interessante que o texto ele começa dizendo que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos de Deus para nós estão em Cristo. A palavra aqui é em Cristo. Não é que Deus tenha escolhido alguns para perdição e outros para salvação. O texto aqui é em Cristo, em Cristo. Em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. E o texto diz: Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O fato de termos sido escolhidos nele, ou de termos entregue nossas vidas a ele e estarmos em Cristo, automaticamente nos leva a uma vida santa e irrepreensível. Uma vida na qual não temos do que nos envergonhar. Uma vida que as pessoas olham e falam: esse indivíduo é diferente. Nós podemos sofrer perseguições, as pessoas podem falar mal de nós a respeito de pregarmos Cristo, mas de outras coisas não. Quando falamos de Jesus, seremos criticados e perseguidos e caluniados. Por outros motivos não, mas por falar de Jesus sim. Mas falando de Jesus nos tornamos, e vivendo Jesus nos tornamos em Jesus santos e irrepreensíveis. Essa palavra diz que para que eu seja santo e irrepreensível, eu preciso estar em Cristo. Uma vida santa é uma vida separada. É uma vida que foi arrancada do mundo de pecados e foi colocada em Cristo. No dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu entendi que sou pecador, me arrependi e não posso mais cometer os pecados. Voltar à velha vida, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é muito interessante quando vamos lendo o texto, ele diz assim: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. O grande problema que vivemos na atualidade é a falta de identidade ou a falta de paternidade. É por isso que tem gente que acha que é cachorro. Tem gente que pensa que é um rádio. Tem gente que pensa que é uma série de coisas. Porque elas não têm uma identidade. Elas não tiveram forjado no seu caráter uma identidade. Elas não tiveram uma paternidade responsável que pudesse dizer o que elas realmente são. Então, quando a Bíblia fala sobre sermos adotados, é porque nós também não tínhamos. A nossa identidade era pecadores, inimigos de Deus, rebeldes, é o que éramos. Distante de Cristo, éramos inimigos de Deus, rebeldes. Guerreávamos com Deus todos os dias. Mas a partir do momento que entregamos nossas vidas a Jesus,
Tudo mudou. Nós começamos a caminhar de forma diferente. Nós recebemos a identidade de filhos de Deus. E o filho de Deus tem que andar em conformidade com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. Tem que andar de acordo com a lei de Deus, com os critérios estabelecidos por Deus. E fomos feitos para louvor da sua graça, da sua glória, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. E uma coisa que me chama muita atenção, a nossa identidade, ela nos leva a louvar a Deus, ou nos distancia de Deus de tal maneira que esqueçamos dele, e desta maneira sujemos o nome de Deus com os nossos pecados. Vivemos num tempo em que grandes líderes cristãos, grandes líderes religiosos, não são cristãos, homens da mídia, estão abrindo mão da sua fé, da sua base. Vejam bem, estrutura muda, base não. Estrutura muda. Nós tínhamos o templo aqui com uma estrutura. Lembro direitinho quando a irmã Nilce falou, eu estava subindo com ela, empurrando a cadeira de roda dela, ela falou assim: puxa, pastor, que tristeza, a gente construiu isso aqui, agora a gente derrubou tudo. Eu falei com ela assim: irmã Nilce, não derrubamos, nós ampliamos. Ela falou assim: eu não tinha pensado nisso, pastor. É verdade, não derrubamos, ampliamos, porque foi a fé dos antigos que plantaram aqui, que expandiu. Exatamente isso. Irmãos, o texto nos mostra que nós somos para o louvor da glória de Deus, para a exaltação do nome de Deus. E muitos líderes religiosos hoje estão aceitando muitas coisas. E a Bíblia diz: meu povo peca. Quem completa? Que falta conhecimento. Falta conhecimento. Temos que estudar a palavra. Temos que conhecer a Bíblia profundamente. Não podemos ter medo de mergulharmos na palavra, pesquisarmos a palavra. Nós temos que cantar a palavra, nós temos que orar com a palavra, nós temos que pregar a palavra, nós temos que viver a palavra. O púlpito não é coach, nem tampouco consultório de psicologia para que a gente possa falar só de problemas e dores. É claro que o Evangelho trata tudo isto. Mas a palavra de Deus, ela muito mais nos confronta do que nos conforta. E o nosso conforto é o confronto que a palavra faz conosco. Porque quando ela nos confronta, ela nos conforta dizendo que o Senhor está conosco para ajustar nossas vidas à vontade dEle. Mas o texto continua dizendo assim: e fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria, o seu Espírito, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Verso 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele em quem? Em Cristo. Em Cristo. Aqui toda a ideia de predestinação é quebrada. É em Cristo. Em Cristo. Fomos escolhidos em Cristo, porque foi Cristo quem morreu pelos nossos pecados. E Deus já havia predeterminado, na sua presciência, no seu conhecimento prévio, que Cristo viria e morreria pelos pecados da humanidade. Logo, não existe gente que nasce para perdição e gente que nasce para salvação. Todos são pecadores. E tem a oportunidade de arrependimento. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o bom propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiramente esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quando olhamos para certos tipos de líderes e de pessoas que estão na mídia, que abandonaram a sua fé, me reporta ao texto de Hebreus capítulo 6, que fala: é impossível regenerar aquele que foi regenerado. É impossível porque se fosse regenerado, ele estaria crucificando Jesus novamente. Mas como é impossível crucificar a Jesus, é impossível que eles também sejam regenerados. Ele está falando de apostasia, de abandono da fé, para viver uma vida louca. Nesses dias estava ouvindo um indivíduo falando na internet que ele era um pastor, mas que ele conversava com todas as religiões. Uma ali já conhece. Conversava com todas as religiões. A gente pode conversar com todas as pessoas, mas a gente não pode conversar com as religiões, porque são deuses pagãos. Deus abomina a idolatria. Ele abomina essas coisas.
E Paulo diz que a Bíblia diz que viriam dias terríveis, e que, se possível, estes enganadores enganariam até os escolhidos. Se possível. E só não é possível por causa da palavra. Ser cristão exige de nós um desejo profundo de conhecermos a Bíblia para não sermos levados por nenhum tipo de vento de doutrina. A doutrina é aquela palavra firme que recebemos no nosso coração quando nos convertemos e aprendemos sobre quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, sobre a ceia, sobre o batismo e tantas outras coisas que nós não esquecemos. A estrutura muda, a base é a mesma. Precisamos estar fundamentados nessa palavra. Estratégias mudam, mas a base tem que ser a mesma. Porque muitas pessoas entram e saem porque não tem base. Se tiverem base, não sairão. Se a base for firme, não se abalarão. Se a sua vida cristã estiver baseada em Cristo, as tempestades virão, o vento soprará, a chuva virá, baterá e a sua casa não vai cair. Lembram? Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano dele. Nele, igualmente, verso 13, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Quem é a propriedade de Deus? Nós, os que recebemos a Cristo como Salvador, arrependidos dos nossos pecados. Aquele que confessa e abandona enquanto perdão. Confessar só não resolve. Tem que confessar e abandonar. O que confessa e abandona enquanto perdão. Por isso vemos muitos crentes nas igrejas vivendo uma vida de descrente, vivendo uma vida mundana, vivendo uma vida longe de Deus. Por isso vemos muitos crentes que valorizam o seu trabalho, que valorizam as suas coisas, os seus pensamentos, os seus projetos, mas não valorizam estar na presença de Deus. Mateus 6,33 diz o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, se eu priorizo o reino, Deus me dá tudo que eu preciso. Tudo. Estou mentindo, irmão? Deus não dá? Ele dá tudo que a gente precisa, não é, Ju? Ele dá tudo que a gente precisa. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, mas Ele disse, eu estarei com você. Ele não prometeu vida fácil para ninguém, mas eu estarei com você. Muitas vezes planejamos tantas coisas, mas não planejamos um momento nosso com Deus, um momento íntimo com Deus. Hoje de manhã nós falamos que precisamos priorizar ou sermos intencionais com 2 tipos de relacionamentos. Irmãos, lembram quais são os 2 tipos de relacionamentos que precisamos priorizar? Precisamos ter intencionalidade. Primeiro, nosso relacionamento com Deus. E uma vez tendo intencionalidade e prioridade com o relacionamento com Deus, teremos um bom relacionamento com o nosso próximo. O crente que tem bom relacionamento com Deus, ele é apaixonado por almas. Ele fala de Jesus, ele sua pregando o Evangelho. Quando ele vai ao mercado e pergunta assim, você conhece Jesus, filha? Você sabe quem Ele é? Quantas pessoas você ganhou para Jesus este ano de 2026? Para quantas pessoas você teve a oportunidade de compartilhar e não compartilhou? E quantas destas pessoas morreram sem Cristo porque não falamos de Jesus para elas? Tão preocupados com as nossas dores, com as nossas angústias, com os nossos problemas. Sabe um negócio que cura a alma da gente? É servir ao Senhor. Servir ao Senhor cura a alma da gente. Estar vivendo o propósito de Deus cura a alma da gente. Saber que você está vivendo ali para a glória de Deus cura a alma da gente. Muda a nossa realidade. Eu lembro em 2011, quando eu tive o diagnóstico do câncer, o texto que eu pedi a Deus falasse comigo, Ele me falou aquele texto de Isaías 54. Eu perguntei, Senhor, qual é o propósito para a minha vida? Eu tenho 37 anos, tenho 2 filhos. Tenho 37, tenho 2 filhos. Qual é o propósito, Senhor, para a minha vida? O que o Senhor tem para que eu possa viver e fazer? Qual é a sua vontade, Senhor? Tudo bem? Qual é a sua vontade? Então Ele me deu esse texto de Isaías 54, assim, finca as estacas, amplia a tenda, amarra essas cordas, não faça conta disso, eu te farei transbordar para a direita e para a esquerda. Entendi, Deus está falando, continue. Eu lembrei da Dori, né?
continue a nadar, né? Eu lembrei da Dória. Continue. Irmão, servir a Jesus é a nossa força motriz. A presença de Jesus é a força motriz. Às vezes as pessoas estão tão desanimadas, tão entristecidas dentro de casa, mas elas não leem a Bíblia, elas não oram. Nós desejamos, irmãos, que o caráter de Cristo seja forjado na vida de cada membro da Primeira Igreja Batista Bacaxá. E nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus nos nossos olhos, nas nossas atitudes, vejam Jesus no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Nós queremos que as pessoas vejam Jesus e desejem esse Jesus que nós servimos. Amem esse Jesus que nós servimos. E o texto ele continua. Agora nós vamos para um outro texto. Mesma carta aos Efésios, capítulo 2, agora, verso 11. Efésios 2, 11. Portanto, os irmãos podem ler comigo? Lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza. Qual o tempo do verbo? É mais que perfeito, é isso? O professor me ajuda aí. É passado, é isso? Éreis o quê? Gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Verso 12, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Ele está falando para um povo gentílico, um povo que não era judeu. Vocês estavam sem esperança na terra. Mas olha a continuidade da carta. Todavia, verso 13, você pode ler comigo? Todavia, agora, quando? Agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós éramos rebeldes, vazios, inimigos de Deus, mas por causa de Jesus, nós que estávamos distantes, fomos aproximados a Deus mediante o seu precioso sangue. Eu entendo o pastor Saião quando ele lê o texto e chora. Se você começar a perceber e pensar na preciosidade do sacrifício de Jesus por você na cruz, você vai mudar a sua forma de pensar como cristão. Como foi preciosa a morte de Jesus por nós na cruz. Nós estávamos no mundo, nós não somos do mundo. Nós vivíamos no mundo, mas não somos mais. A nossa natureza foi mudada, foi transformada. Nós não temos o direito de viver do jeito que a gente quer, porque a nossa vida não é mais nossa. Nós demos a Deus todos os direitos sobre ela. A nossa vida é dele. Lembrei do saudoso Lázaro, né? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Cantamos muito, né, Júlio? Cantamos muito esse louvor. Nós entregamos a Jesus as nossas vidas. E quando eu entrego a Jesus a minha vida, ela não é minha mais. Eu não posso mais fazer o que eu quero. Eu não tenho o direito de fazer o que eu desejo. Eu vivo para Ele. Eu vivo para Ele. E o texto continua. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois, tanto gentios quanto judeus, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Em Jesus toda a irreconciliabilidade foi destruída. Toda a impossibilidade de salvação foi lançada por terra. E em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Em Jesus nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Em Jesus somos libertos das garras do pecado e da morte, irmãos. Aleluia. Saudoso pastor Geraldo Donador, irmãozinho pequenininho assim, né?
Ele falou, pastor Marcelo, dá vontade de pular. Quando a gente lê isso, pastor, ele tinha 84 anos. Com 82 ele assumiu 2 igrejas fechadas em Minas Gerais, com 84 entregou as 2, cada uma com 50 membros. Apaixonado pelo reino. Quem ama a Deus, quem serve a Jesus, tem paixão pelas almas. Se você é crente e não tem paixão pelas almas, e não entende que você é chamado por Deus para ser um ganhador de almas, e que a sua vida precisa ser um exemplo para que as pessoas sigam a Jesus como você segue, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Porque o propósito principal da vida de um cristão é honrar aquele que o chamou. Nós somos vocacionados, nós somos chamados por Deus com um propósito. E o propósito da nossa existência, da nossa vida, é que as pessoas identifiquem a minha vida com a vida de Jesus. A vida de Jesus precisa estar latente, precisa ser real na minha vida, para que eles lá fora possam ver que Jesus habita em mim, e eles possam desejar esse Jesus que a senhora vive, que você vive e que eu vivo. É muito importante que a gente guarde isso no coração, meus irmãos. E vindo ele, proclamou, verso 17, a paz para vós que estáveis longe, da mesma forma para os que estavam perto, para os judeus e também para os gentios, que não eram judeus. Pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sou feliz porque sou da família de Deus. Lembra desse hino? Só a Dani. É muito bom. Somos membros da família de Deus. Quando você tiver uma fase difícil na vida, meu irmão, minha irmã, lembre quem você é. Quem você é? Você consegue me responder? Quem você é? Eu sou filho de Deus. Quem você é? Filho de Deus. Membro da família de Deus. Isso é privilégio. Membro da família de Deus. E o membro da família de Deus segue o padrão da família de Deus. Parece ultrapassado, mas para nós é extremamente atual. Porque o que traz alegria ao coração da gente é vivermos em conformidade com aquele que nos chamou, com aquele que nos arregimentou para esta obra extraordinária, a obra de Jesus, de levarmos o Evangelho de Cristo àqueles que estão perdidos, que precisam de Jesus. Continuando, irmãos. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, segundo o próprio Cristo Jesus, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele edificado, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Somos filhos de Deus, somos família de Deus, somos morada de Deus. Lembra que Jesus falou assim, se vocês estiverem em mim, eu estiver em vocês, eu e o Pai viremos e faremos de você a nossa casa. Faremos de você a nossa morada. Você pode repetir comigo? Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, membro da família de Deus, e eu sou casa de Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande. Se lembrarmos desses 3 pontos da mensagem, excelente. Porque tudo que você fizer, você vai lembrar, eu sou filho de Deus, eu não posso fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não vou glorificar a Deus com essa atitude. Eu sou casa de Deus, então Deus vai comigo. Para lá, Ele vem para cá, Ele está dentro de mim, Ele habita em mim. E eu só posso fazer tudo o que agrada o coração do meu Senhor. Porque o que agrada o coração do meu Senhor, também agradará o meu coração. O mundo jaz no maligno, mas a igreja não. O mundo jaz no maligno, mas nós não. Nós vivíamos, andávamos, agora estamos em Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Estou quase concluindo, irmãos. Os irmãos que não conhecem, quase concluindo, vai faltar uma meia hora ainda. Alguém falou assim, nossa, é mineiro, né? Lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, diz assim: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não vivais mais como os gentios que vivem na inulidade dos seus pensamentos. O que Paulo está dizendo, irmãos, Efésios, vivam em Cristo. Aquela vida de idolatria, de feitiçaria, de prostituição, de mentiras, não vale mais para vocês. Vocês agora são nova criação. Tudo se fez novo. Verso 18, eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem devido ao embrutecimento do seu coração. É interessante, às vezes nós queremos que as pessoas que não têm Jesus sejam justas. Às vezes nós exigimos que as pessoas que não têm Jesus deem uma resposta branda. Dificilmente isso vai acontecer. Pode acontecer. Dificilmente vai acontecer. Às vezes nós esperamos que alguém que não tem Jesus tenha a atitude de Cristo. E nos decepcionamos. Porque esquecemos que a humanidade é falha. Pode errar a qualquer momento. E nós criamos uma expectativa muito grande a respeito das pessoas. Jesus não se decepcionou com ninguém. Ele não criou expectativas. Porque Ele conhece o coração de cada um de nós. É interessante que alguns estudiosos dizem que tinha até um esquerdista e um direitista lá com Jesus. Tinha um publicano, o Zaqueu publicano, e tinha o outro, que era o Zelote, que era como que um partido de esquerda. Segundo alguns historiadores, inclusive Luiz Saião fala sobre isso. Muito interessante. Teve um traidor, teve um que duvidou, e Jesus ali treinando e preparando aquelas pessoas. Ele não se decepcionou com eles, porque ele conhecia o coração daquela gente. Ele sabia como eles funcionavam. Mas o texto continua diz assim: havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Irmãos, essa imoralidade que existe hoje, de homem querer ser mulher, mulher querer ser homem, gente querendo ser cavalo, enfim, isso existe desde que o pecado é no mundo, e as pessoas estão espantadas com isso. Na época de Noé, parece-me que era pior, a ponto de Deus destruir a terra. Ainda não chegamos ao ponto. Não vai chegar. Só que não terá mais retorno. Será o juízo. E por falta de conhecimento da palavra, as pessoas se espantam, se assustam com tantas coisas que estão escritas na Bíblia. O nosso papel é pregar o Evangelho. É levar Jesus como reflexos desse Cristo que nos redimiu. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Esses irmãos, vocês não aprenderam isso. Vocês aprenderam de Cristo, vocês aprenderam coisas diferentes, vocês aprenderam coisas do céu. Colossenses capítulo 3, ele fala assim: pensem nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Pensem nas coisas que são do alto, porque vocês estão escondidos com Cristo em Deus. Naquele tempo vocês viviam desta forma, mas agora vocês morreram para a velha maneira de viver. E você vai lendo a carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3, você vai observando isso. Nós fazíamos, mas vocês se despiram da velha natureza e se revestiram de Cristo. Significa colocar uma roupa nova. Aquele que mentia, o que roubava, o que matava, o que julgava, a vida muda, tudo se transforma. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocinar,
e a vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade que é Cristo. A palavra verdade na sua Bíblia deve estar em letra maiúscula, que é Cristo. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Esse tempo que a gente vive é complicado. Falar sobre trabalho, às vezes o camarada até te bate, né? Está difícil arrumar gente para trabalhar, Rodrigo. Está difícil, porque o governo sustenta todo mundo. Quero ver quando quebrar o governo, mais do que já está, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vocês, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Por fim, capítulo 5, verso 8. Aliás, 1 João 3,9, ele diz assim: o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que diz 1 João 3,9? O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Alguém me perguntou certa feita: pastor, alguém que estava na igreja cantando, pregando, fazendo um monte de coisas e agora saiu, essa pessoa, ela se perdeu, ela saiu de Cristo, se ela nunca esteve em Cristo. Porque quem está em Cristo não vive na prática do pecado. Podemos ter pensamentos pecaminosos. Você imagina alguém que está em Cristo pensar em prejudicar alguém. Alguém que está em Cristo pensar em maltratar alguém. Em aceitar um suborno de alguém que vem aqui e te oferece um cargo para você fazer algo errado. Não está em Cristo. De forma alguma. De forma alguma. Alguém que está em Cristo largar a família por outra mulher ou por outro homem. Não está em Cristo. Alguém que está em Cristo morar junto. Não está em Cristo. Quem está em Cristo faz a coisa certa. Quem está em Cristo faz a coisa certa. Paga o preço. Quem está em Cristo busca fazer a coisa certa. Pois no passado, verso 8 do capítulo 5 da carta aos Efésios diz assim: no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Irmãos, bondade, justiça e verdade de nós mesmos é impossível. Ela só é possível porque Cristo habita em nós. Bondade, justiça e verdade da nossa natureza pecaminosa é impossível, mas porque Cristo habita em nós, Ele forja o nosso caráter para que estas coisas, através dEle, possam fluir em nós. Aprendei a discernir o que é agradável a Deus. Não vos associeis a obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua vida. Me parece que isso aí é uma divisa de algum grupo missionário. E mensageiros do rei? Desperta, tu que dormes, é isso? Quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos, irmãos, que tipo de atitudes precisamos tomar diante do mundo. Ele diz: não vos associeis a obras infrutíferas. Eu lembro muito bem que algum tempo atrás nós participamos de um congresso e lá tinha uma área de música. A Císara contou isso aqui, eu acho que domingo passado, vou repetir para os irmãos não ouvirem, para quem ouviu também vou repetir. E havia uma pessoa bacana, gente boa. Não tem problema você ser músico e tocar num barzinho e ser crente. Tem problema sim. Tem problema. Tem problema sim, porque não há comunhão com a luz e as trevas.
Nem com justo, nem com injusto. É igual o casamento de crente com não crente. Não pode. Não dá certo. Estão espantados, né? Não dá certo. Não funciona. Não funciona. É claro que a gente vai instruir, nós não vamos proibir de forma alguma. De forma alguma. Mas às vezes as pessoas estão se associando a coisas que não agradam a Deus. Eu estou falando de coisas que são mais comuns, como namoro, casamento e algumas outras coisas mais. Mas quantas pessoas estão se associando neste mundo por vantagens e não conseguem enxergar que não estão agradando a Deus, que não estão agradando ao Senhor? Quem as pessoas estão vendo em você? Quem você está refletindo e eu estou refletindo? Quanto de Jesus existe em você? Eu fiz essa pergunta de manhã, eu vou repetir. Quanto de Jesus existe em você? Para que eu tenha essa identidade moldada e forjada no meu caráter, eu preciso que Cristo habite em mim plenamente. Não são dons e talentos que dizem que alguém é servo, mas é o fruto. Que fruto você tem dado como cristão? Para que direção você tem andado? Você tem repartido a sua vida com Deus e a sua vida secular? Secular é fora de Deus. Tudo que é secular é fora de Deus. Você tem ouvido músicas de adoração e música de secularização? A gente, irmãos, não deve nem ouvir música secular. Certos tipos de música é melhor nem ouvir. E tem certos tipos de cânticos também que é bom nem cantar. Se estamos em Cristo, nós queremos as coisas de Cristo. Pastor, isso é muito radical. Você acertou na mosca, né? É radical mesmo. Se não formos radicais na nossa fé, nos perderemos. E uma coisa que nós não desejamos é que sejamos perdidos, porque nós já fomos encontrados. Deus já abriu os nossos olhos. Ele já nos ensinou. Deixa eu dar uma palavra aos pais que estão aqui. Eu nem sempre queria ir para a escola bíblica. Nem sempre. Muitas vezes eu acordava com preguiça. Minha mãe falava, vai tomar banho e vai comigo. E meu pai dizia, enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda em você sou eu, você vai comigo. Não criei filho para ser perdido. Mas hoje eu vejo pais que dizem, não, tadinha, ela não quer ir, vamos deixar ela em casa. Hoje você diz tadinha. Amanhã você vai falar tardinho. Não é forçar, é orientar, é corrigir. Traga os seus filhos à presença de Deus. Ah, não quero. Vamos sim, meu filho, vai ser bom. Veste a roupinha, vamos com o papai, vamos com a mamãe. Mas eu não quero. Não, eu também, às vezes, eu não quero, não. Mas eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu não preciso fazer, eu nem sempre vou fazer o que eu quero. Por isso temos um grupo imenso de jovens perdidos. Vai na cadeia, você vai ver Elias, Isaías, Pedro, Tiago, você vai ver Lucas, filhos de crentes. E muitos até filhos de pastores, né, irmã Rosane? Muitos até filhos de pastores. Porque se perderam na fé, não se encontraram. Aliás, deixaram a fé, abandonaram a fé por algum motivo. Quanto de Jesus existe em você? Quanto de Jesus você tem refletido para as pessoas que estão lá fora, estão ao seu redor, que estão dentro da sua casa? Qual a dimensão do reflexo de Cristo na sua vida? O que as pessoas veem em você? Quem eles estão vendo? Qual é a sua fonte de inspiração? Irmãos, nós estamos num tempo que não podemos brincar. Nós precisamos levar Jesus aos perdidos. Hoje passou um grupo aqui, de uma certa religião, levando uma certa imagem. Como está ao vivo, eu não posso ficar falando essas coisas. As pessoas estão perdidas. E
Tem um hino do HCC que diz: que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me total perdão. A minha responsabilidade é servir a Cristo. Eu preciso abandonar tudo que me afasta de Cristo. Até mesmo algumas coisas que dão um pouquinho mais, que me distanciam de Cristo, para que eu possa viver para Ele e servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que nascer? É isso aí. Isso é embaixador do Rei, gente. Para que nascer? Você acha que é fácil servir a Cristo? Não é não. É tranquilo servir a Cristo. Jesus nos chamou para um movimento. Deus é Deus de movimento. Deus está no movimento. Água parada é morte. É por isso, Gilson, que o negócio gira. E gira forte. E quanto mais você se envolve com Jesus, mais vai girar essa água aí. Mais o redemoinho vai tentar puxar. Mas Jesus vai nos dar força. Ele está no barco. Ele está no barco. Quem é você? Você entendeu que você é filho de Deus? Você entendeu que você é membro da família de Deus? E você entendeu que esse Deus habita em você? E que Ele te chamou com um propósito de viver para a sua glória? E nós glorificamos a Deus quando nós levamos Jesus e temos comunhão uns com os outros? Eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, repetir uma pergunta. Quanto de Cristo tem em você? Quanto de Cristo tem em você? E eu vou te fazer outra pergunta. Quanto de Cristo você deseja que haja em você? Nós precisamos desejar 100%. 100%. Irmãos, se formos envolvidos com Deus. Como? Lembra? Intensamente. Aliás, profundamente. Constantemente, né? Por isso que eu falei para fazer isso, né? Como é que é? Intensamente e constantemente. Profundamente, constantemente. Ah, não está errado, eu não sei fazer negócio assim, né? Profundamente, intensamente e constantemente. Vamos lá? Profundamente, intensamente, constantemente. Por isso que eu não fui chamado para o Ministério de Coreografia. Viu, Débora? Por isso. Você deseja ter essa vida intensa, profunda e constante com Deus? Você já reflete Jesus, eu sei disso. Mas você quer refletir mais de Cristo, para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. Você quer aprender a enxergar as oportunidades que Deus está dando para ganhar gente para Jesus e cuidar bem dessas pessoas? Eu quero te fazer um desafio, meu irmão, minha irmã. Eu quero desafiar você a oferecer a sua vida a Deus para isso. Senhor, usa-me. Usa-me como instrumento do Senhor, para que as pessoas conheçam o Teu nome, para que as pessoas saibam que só em Ti há salvação, e só no Senhor há perdão para os nossos pecados. Usa-me, Senhor, usa-me. Isso aqui é a minha vida, usa-me, Senhor. Eu, Senhor, agora vou adquirir conhecimento da palavra. Vou frequentar a escola bíblica de manhã, à noite, participarei do discipulado, eu vou ganhar gente para Jesus e vou cuidar bem dessas pessoas, Senhor. Usa-me para isso, usa-me para isso. Você quer que Deus use a sua vida? Você se dispõe? Eu não tenho tempo. Pedro, Tiago, João não tinham tempo também. Paulo não tinha tempo. Ninguém tinha tempo. E Jesus não chamou ninguém que tinha tempo. Mas Ele chamou pessoas que tinham coragem de ajustar o seu tempo e ajeitar a sua agenda. Porque o principal compromisso nosso é com Deus. Você quer ajustar a sua agenda com Deus? E priorizar o reino de Deus? Dizer, Deus, faça de mim um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser um ganhador de almas. Esse é o propósito da minha vida. Então, você quer fazer isso? Vem cá na frente para a gente orar, meu irmão, minha irmã. Eu já estou aqui. Você quer fazer isso? Quero convidar você para vir, para a gente colocar a vida de Jesus. Deus, usa-me. Usa-me, Senhor, usa-me. Me perdoe. Eu não tenho sido um instrumento que eu preciso ser. Eu não tenho me dedicado da maneira que eu preciso dedicar. Não tenho feito do jeito que eu preciso fazer. Não tenho evangelizado Jesus do jeito que eu tenho que fazer, evangelizar. Mas a partir de agora, Senhor, eu quero, Jesus, me ajude. Me ajude. Quantos desejos estão dizendo, Deus, usa-me.
Usa-me. Eu vou desafiar você a vir aqui à frente. Você que é crente, vem cá na frente. Eu quero orar com você. Eu já estou aqui também. Eu também estou consagrando a minha vida a Deus. Eu também estou dizendo, Senhor, usa-me. Talvez na caminhada você tenha desanimado, tenha enfraquecido. Mas você serve a Deus. Você apenas está um pouco enfraquecido, enfraquecida. Mas você ama Jesus. Então Jesus está te chamando para firmar os seus passos. O seu testemunho é precioso para pessoas que precisam conhecer quem é esse Jesus que transforma. Você tem um testemunho tremendo com Deus. E você precisa contar para as outras pessoas o que Jesus fez na sua vida. Mas você não tem contado. Então eu quero chamar você para ser esse instrumento de Deus. Contar seu testemunho. Falar de Jesus para as pessoas. Quantos mais desejam vir aqui à frente? Dizendo, Deus, eu estou consagrando a minha vida. Alguém que deseja se reconciliar com Jesus. Talvez você esteja afastado, distante da comunhão da igreja. E nessa noite o Espírito Santo trouxe você aqui para te dizer exatamente isso. Filho, eu continuo te amando. Foi você que saiu. Você quem se afastou. Eu continuo sendo Deus, continuo aqui como Pai amoroso, continuo te esperando. Vai, levanta do seu lugar, filho, se reconcilia comigo. É só levantar, basta levantar de mãos. Eu te recebo. Assim como o Pai bondoso e amoroso, lá da parábola do filho pródigo. Deus está pronto a te receber, meu irmão, minha irmã, de volta em casa. Quantos desejam se reconciliar com Jesus nessa noite? Levanta sua mão, por favor. E quer estar envolvido nisso que Deus está fazendo? Levanta sua mão, por gentileza. Quantos precisam se reconciliar com Jesus? Basta levantar uma de suas mãos. Há alguém que entendeu a mensagem, que entendeu a sua identidade, para que você existe, qual o seu papel nesse mundo e que você precisa servir a Deus. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém que está se reconciliando com Jesus? Pastor, eu quero me tornar membro da igreja. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo aqui, pastor. Então levanta a sua mão se você deseja fazer isso. Você quer tornar-se membro da igreja? Suas mãos. Quero orar com você. Há alguém que deseja tornar-se membro da igreja? Pastor, eu não sou crente não. Mas eu vim aqui hoje na expectativa de ouvir alguma coisa para encher esse meu coração, porque eu tenho algumas necessidades. Mas eu entendi algo que eu não entendia antes. Eu tenho uma necessidade maior do que essa minha necessidade que eu vim aqui tentar preencher. Eu descobri que eu sou pecador e que preciso do perdão de Deus e que preciso do cuidado de Deus sobre a minha vida. Então, pastor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu preciso do perdão de Deus. Há alguém nesta noite que precisa do perdão de Deus? Levanta sua mão, por favor. Não lute com você mesmo. Levante uma de suas mãos. Não lute. Deixa Deus agir. Há alguém que precisa do perdão de Deus? Levante sua mão, por favor. Eu quero orar por você e queremos te receber aqui como membro da família de Deus. Há alguém que precisa do perdão de Deus? Não importa o que você tenha feito. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te livrar de toda injustiça. Ele vai te perdoar. E por que levantar a mão? Porque com a boca a gente confessa. E esse levantar de mão é uma confissão pública dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus e a partir de hoje eu estou entrando num processo de nova criação. Eu estou mudando a minha história. Alguém que deseja que a sua história seja transformada, seja modificada, levanta a sua mão, entrega a sua vida a Jesus. Convide-o para entrar no seu coração. Há alguém. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, nos consagramos a Ti nesta noite. Reconhecemos a nossa identidade em Ti. Reconhecemos a nossa necessidade da Tua presença diuturnamente. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores e carecemos da ação do Teu Espírito diuturnamente. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Transborda o Teu Espírito sobre nós. Nós, porém, temos a mente de Cristo, não temos a mente do mundo.
E se há alguém, Senhor, que está reconhecendo que deixou de viver intensamente, constantemente, profundamente contigo, que a partir de hoje essa história seja transformada, modificada, e levante, Senhor, ganhadores de almas, discípulos e discipuladores da tua igreja. Gente que cuide de gente que ame gente. Nós não estamos conformados, Senhor. Temos o número de pessoas que temos. Nós queremos mais gente para Jesus. Nós não queremos jeito. Nós queremos, Senhor, pessoas que tenham conhecimento profundo, que recebam esse conhecimento profundo. Usa-nos, Senhor, para isso. Usa-nos para ensinarmos a tua palavra. Usa-nos para levarmos o teu evangelho. Usa-nos para a tua glória. A ti apresentamos nossas vidas e nos consagramos ao Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Se houver alguém, Senhor, nesta noite que ainda não teve encontro contigo, que possa fazê-lo, se reconciliando com o Senhor. Dá-nos vida longa, saúde plena e a proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus nos abençoe, irmão.